Começa agora. A informação como instrumento de cidadania do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Na edição do dia 7 de junho, você vai conferir. A resposta do TCE à consulta feita pela Prefeitura de Tangará da Serra. O tema foi o pagamento de honorários de sucumbência. E ainda, confira como foi julgado o recurso feito pela Prefeitura de Colniza. É o TCE Notícias desta quinta-feira, feriado de Corpus Christi, que está no ar. Olá, tudo bem? Pagamento de honorários de sucumbência a advogados é tema da consulta feita pela Prefeitura de Tangará da Serra. A relatora do processo, conselheira substituta Jaqueline Jacobse, votou por responder à consulta, destacando que existe a possibilidade dos pagamentos dos honorários de sucumbência serem feitos ao advogado que atua nas prefeituras, desde que exista legislação própria autorizando. Para que vocês entendam, os honorários advocatícios sucumbenciais de demandas judiciais vencidos pelo poder público pertencem à Fazenda Pública e devem ser apropriados como receita orçamentária. Quanto aos advogados contratados por meio de processo licitatório, a fim de prestação de serviços, esses pagamentos dependem da previsão expressa no instrumento convocatório e no respectivo instrumento contratual, podendo ser entabulados nos contratos de risco conforme a interpretação sistemática da Lei 8666 com os artigos 22 e 23 da Lei 8906. Nessa mesma sessão, os conselheiros também julgaram um recurso feito pelo Poder Executivo de Colniza. O ex-contador do município de Colniza, Luiz Rodrigo da Silva Bernardi, recorreu ao TCE contra o julgamento das contas de 2010 do órgão, que, apesar de serem julgadas regulares, tiveram a determinação para que esse profissional devolvesse aos cofres públicos o total de 504 unidades padrão fiscal, devido a falhas no registro do IPTU da Prefeitura. Na análise recursal, ficou comprovado que, apesar de existir a falha, não houveram atos que comprovassem a má-fé do funcionário e, portanto, não havia justificativa para a devolução. Dessa forma, o relator do processo, o conselheiro substituto Luiz Henrique Lima, acolheu o parecer ministerial e julgou o processo parcialmente procedente, já que retirou essa determinação, mas manteve inalterado os demais posicionamentos do julgamento anterior. Conselheiros registram 5 processos de admissão de pessoal. Confira. Do total desse processo, 2 são da relatoria do conselheiro Valdir Teis, mas foram lidos pelo conselheiro substituto Isaías Lopes da Cunha e dizem respeito aos processos realizados pelas prefeituras de Apiacás e Lucas do Rio Verde. No primeiro caso, o processo simplificado foi feito para contratar agentes de combate a endemias e, como os atos admissionais foram encaminhados com atraso ao TCE, o gestor Sebastião Silva Trindade foi multado em 5 unidades padrão fiscal. No segundo, foram contratados temporariamente professores, monitores, padeiros e auxiliares de serviços gerais e o gestor Marino José Franz foi penalizado em 5 UPFs pelo atraso no envio de informações e recebeu recomendação para que não mais realize processo seletivo para cargos que possuem características de concurso. 3 termos aditivos feitos pela Secretaria de Estado de Saúde também foram registrados nessa sessão, mas o atual gestor da pasta ainda recebeu a recomendação para não mais prorrogar os contratos. Esses processos são da relatoria do conselheiro Antônio Joaquim, mas foram relatados pela conselheira substituta Jaqueline Jacobsen. Conselheiros alteram item no julgamento das contas de 2008 da Prefeitura de Lambari do Oeste. O então gestor do Executivo de Lambari do Oeste, Jesuíno Gomes, alegou que houve erro no cálculo da aplicação do mínimo constitucional do Fundeb e que, por isso, as contas do exercício de 2008 não poderiam ser reprovadas e, muito menos, multas poderiam ser aplicadas ao ex-gestor. Ao analisar o processo, o conselheiro relator Domingos Neto destacou que, de fato, houve falha no cálculo, mas que isso não alteraria o julgamento do balanço. Ainda que afaste a irregularidade gravíssima, permanecem 34 outras, sendo 29 graves, as quais são suficientes para manter o julgamento irregular
e a multa aplicada ao requerente. Por isso, a penalidade de 100 unidades padrão fiscal foi mantida e o processo foi julgado parcialmente procedente por unanimidade dos conselheiros do Tribunal de Contas. Nós ficamos por aqui. Esta edição já está disponível no portal tce.mt.gov.br. Acesse e confira. Nos vemos amanhã neste mesmo horário. Até lá!